tudo bem? Bom, hoje a gente tem uma aula muito importante porque ela está dentro de todo o contexto que a gente está vivendo, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre os vírus. Então a gente está realizando essas aulas domiciliares por conta de um vírus, né? Então acho que é importante a gente saber o que é um vírus. Esse assunto está no nosso livro. Eu passei para vocês no roteiro as páginas, né, do livro. Então é um assunto extremamente importante, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Teve uma ou duas turmas que eu já falei sobre esse assunto, mas para algumas turmas eu não falei. Então a importância, né, da gente falar, porque é o que a gente está vivenciando nos dias de hoje. Eu espero que essas aulas tenham ajudado vocês um pouquinho para que vocês consigam realizar as atividades que eu propus para vocês, domiciliares, e vamos lá. Acho que vai dar tudo certo, no final sempre dá certo. Estou com muita saudade de vocês, louca pelas nossas aulas presenciais, mas enquanto isso, né, a gente vai fazendo o que a gente pode. Esses vídeos, eles são bem caseiros, estou fazendo eles na sala da minha casa, mas a gente faz com todo carinho para que vocês não fiquem desassistidos, né, não fiquem sem essa nossa ajuda. E sempre salientando que o que vocês precisarem, podem me ligar, vocês têm meu celular, eu vou estar sempre à disposição de vocês. Então hoje a gente fala um pouquinho sobre o vírus e a teoria celular. Vocês sabem que a teoria celular que diz para que um organismo para que um organismo seja considerado um ser vivo, ele tem que ser constituído de quê? De célula. Mas entramos num impasse aqui, porque os vírus, eles não são constituídos de célula, eles são acelulares. Então, eles entram nesse impasse. Vocês lembram que eu já falei para vocês que existem 5 reinos na biologia, né? A classificação dos seres vivos. E hoje em dia até se fala no 6º reino. E os vírus, eles não estão incluídos em nenhum desses reinos. O primeiro reino seria o animalia, né? Se refere aos animais. O segundo reino, o plantae, que seriam as plantas. O terceiro reino, fungi, seriam os fungos. Quarto reino, o protistas, protozoários e algas. Quinto reino, monera, que seriam as bactérias. E hoje em dia já se fala em 6º reino, que seriam as árqueas, que são como se fossem primas das bactérias. Então eles pegaram esse reino monera e subdividiram, né? Dividiram em 2, bactérias e árqueas. Mas os vírus, eles não estão em nenhum desses reinos, eles não são incluídos nesses reinos. Então, aonde a gente inclui os vírus, né? Então, queria falar um pouquinho sobre esses seres diminutos, né? Alguns cientistas, eles não consideram os vírus como seres vivos, por eles serem acelulares. E a teoria celular diz, né, que para ser um ser vivo, ele tem que ser constituído de célula. A gente já viu também nas aulas anteriores as características dos seres vivos, né? Então, composição química molecular, chons, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Para ser considerado um ser vivo, ele tem que ter metabolismo. Para ser considerado um ser vivo, ele tem que se reproduzir. Para ser considerado um ser vivo, ele tem que ter metabolismo próprio, hereditariedade, variabilidade genética. Ele precisa ter célula. Então, a gente já viu todas essas características que definem um ser vivo. E o vírus aqui, ele empata em algumas coisas. Por exemplo, ele não tem célula e ele não tem metabolismo próprio. Então tem uma briga muito grande entre os cientistas, porque alguns acreditam que ele não é um ser vivo e outros acreditam que ele é um ser vivo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Quando é que eles foram descobertos, né? Então estudos detalhados da estrutura dos vírus aconteceram mais ou menos no meados da década de 1950. Então até então não se falava, não se tinha a mínima ideia do que seriam os vírus. Eles só foram descobertos com o advento do microscópio eletrônico, com um microscópio potente que se observou seres muito diminutos, porque os vírus realmente eles são bem pequenos. Então são seres diminutos, visíveis apenas ao microscópio eletrônico. Lá no laboratório do colégio, por exemplo, eu tenho um microscópio óptico, então a gente não consegue observar os vírus lá. Tem que ser no microscópio eletrônico, é um microscópio muito potente. Eles são acelulares, ou seja, vocês lembram na biologia eu falei que tudo que tiver A na frente é negação. Se eu digo que é A nuclear é que não tem núcleo. Se eu digo que é acelular é que não tem célula. Hoje em dia se fala muito em assintomáticos, né? Os indivíduos assintomáticos são os indivíduos que não têm sintomas. Então é só para vocês lembrarem esse azinho na frente das palavras, tá? Então, na biologia celulares, né, eles não apresentam célula na sua constituição, mas então de que eles são constituídos se eles não são constituídos de célula? Eles são constituídos de ácidos nucleicos, tanto RNA quanto DNA, e proteínas. Tem alguns vírus que são constituídos só de DNA e tem outros que são constituídos de RNA, principalmente RNA, tá?
Eles são o que a gente chama de parasitas intracelulares obrigatórios. O que é um parasita? É o indivíduo que parasita o outro ser. Intracelular, só dentro da célula. Obrigatório, porque obrigatoriamente ele só vai se reproduzir se ele estiver dentro de uma célula viva. Então, gente, eles precisam invadir a célula viva para se reproduzir. Por isso que a gente chama eles de parasitas intracelulares obrigatórios. Eles têm que estar dentro de uma célula viva para que eles se reproduzam. Senão eles ficam inertes, eles não realizam metabolismo nenhum, eles não têm metabolismo, então eles não realizam atividade nenhuma e eles não conseguem se reproduzir se eles não acharem uma célula viva. Então, aqui, como eu falei, eles permanecem inertes, ou seja, se não encontrarem células vivas dentro das quais possam se reproduzir, eles não realizam nenhuma atividade vital. Os vírus, eles não são considerados por alguns cientistas como seres vivos, porque eles não têm metabolismo próprio. Eles precisam do metabolismo da célula para se multiplicar e para se reproduzir. E os cientistas também acreditam que eles não são considerados seres vivos porque eles são acelulares, tá bom? Bom, mas, né, então aqui alguns cientistas não consideram eles como seres vivos, então o que eles falam dos vírus? Que são partículas infecciosas. Então são partículas, né, que causam essas infecções. A palavra vírus vem do latim vírus mesmo, que significa fluido venenoso ou toxina. E a palavra vírum ou vírum é utilizada para se referir a uma única partícula que estiver fora da célula hospedeira. Então eu digo assim, quando eu estou com vírus, espirrei, e estou com o vírus na minha mão, ele não está ainda dentro do corpo do hospedeiro, eu não cocei o nariz, eu não cocei o olho, eu não botei a mão na boca, ele está aqui, a gente chama de vírum. É uma partícula que vai entrar no nosso corpo, e aí sim, ou não, né? E aí sim a gente vai chamar de vírus. Eles não são incluídos, então, nos 5 reinos. Hoje eu já falei do 6º reino, que também está aparecendo por aí, né? E eles são considerados por alguns cientistas como seres vivos, sim. Então tem uma linha de cientistas que acreditam que eles são seres vivos pelo fato de eles se reproduzirem. E pelo fato de eles se reproduzirem muito rápido, é o que a gente está vendo aí, né? O Covid-19 é um vírus bem agressivo, ou seja, ele tem uma rápida multiplicação e ele tem uma rápida disseminação. Então, por isso, né, todas essas preocupações com esse vírus. Importante a gente ficar em casa por enquanto, né, e se cuidar. Aqui eu tenho um desenho, por exemplo, de um vírus, né? Aqui o vírus HIV, né? O vírus da AIDS, que a gente chama. Então, qual é a constituição deles? Eles são constituídos de uma capa de lipídio, gordura. Por isso, quando a gente diz que tem que lavar bastante a mão, porque a água, junto com sabonete ou detergente, ela rompe essa camada de gordura. Então, essa é a importância, né, de lavar as mãos por conta dessa camada de gordura que é o que envolve ele. E dentro ele tem o quê? Ele tem proteínas, ele tem o RNA viral, que a gente chama, tem enzimas e tem esses receptores, né? Aqui no caso estou falando do vírus da AIDS, esse receptor para onde ele se acopla às nossas células e aí ele vai transferir o material genético. A gente chama essa camada, né, de lipídio ou envelope de lipídio, também pode ser chamado também. Tá? Então aqui tem outro desenho, né, mostrando a estrutura, que está o RNA. Essa parte aqui é que ele vai colocar para dentro das nossas células na hora da multiplicação. A gente já falou bastante sobre a AIDS em aula, né? Então esse vírus também muito perigoso. Então a gente já falou nas nossas aulas presenciais sobre isso. Os vírus, né? O que eles fazem fora da célula, por exemplo? Fora da célula eles não crescem. Fora das células, eles não degradam nem fabricam substâncias porque eles não têm metabolismo próprio e eles não reagem a estímulo. Então, eles ficam inertes, eles ficam parados e muito menos se reproduzem. Eles não se reproduzem. Quando é que eles vão verdadeiramente entrar na ativa? Quando eles estão dentro da célula do hospedeiro, eles atuam, então, como piratas celulares. Eu sempre gosto de dizer que o pirata, o navio pirata, que a gente já sabe que até hoje existe, né? Os navios piratas, mas não o pirata com tapa-olho, os navios piratas que roubam, né, as cargas, os piratas entram no navio, eles tomam pegam a tripulação e fazem com que a tripulação leve o navio para onde eles quiserem, ou seja, eles tomam o comando do navio. E os vírus, eles são piratas celulares, ou seja, eles tomam o comando das nossas células.
Bom, então eles invadem, assumem o comando da nossa célula, fazem com que a célula trabalhe exclusivamente para produzir novos vírus, então a célula ela só trabalha para o vírus, ela não trabalha por si mais, provocam profundas alterações no metabolismo celular e pode levar inclusive à morte da célula infectada. Como é que acontece então essa reprodução do vírus, né? Eu coloquei aqui que um único vírus ele pode originar em um curto espaço de tempo centenas de outros vírus. Então, aquilo que eu sempre falo em aula para vocês, se a nossa imunidade estiver boa, o nosso corpo vai reagir a esse vírus. Então, vai tentar matar esse vírus. Mas se a gente tiver com a imunidade baixa, o nosso corpo não vai dar conta de reagir a esse vírus, né? E a gente vai acabar que o vírus vai nos provocar os sintomas e a gente vai ficar doente e pode, inclusive, levar à morte do indivíduo, dependendo do vírus, como é o caso do Covid-19. Por quê? Porque o Covid-19 ele ataca pessoas imunodepressivas, que a gente fala. O que seria? Que está com a imunidade comprometida. Então, são pessoas que têm problemas cardíacos, problemas respiratórios, diabetes, são pessoas, então, os idosos, né, a partir de 60 anos, são pessoas que têm, às vezes, o funcionamento do corpo um pouco mais comprometido. Então, como é que acontece? O vírus se aproxima da célula, então aqui eu coloquei uma imagem, o vírus se aproxima da célula, né, e ocorre a fixação desse vírus. Então, ele injeta o material genético dentro, né, da célula. Ó, no caso aqui, o RNA ele injetou para dentro da célula. Então, dentro da célula, essas partículas, tanto de DNA quanto de RNA injetadas, elas começam a se multiplicar. E aí, a partir daí, novos vírus vão sendo formados, né, com recursos da própria célula, então com enzimas da própria célula, os nutrientes, ribossomos, que são organelas celulares, que a gente vai ver posteriormente. Então, aqui começa a liberar. A célula pode morrer ou não, né? E libertando os novos vírus, né, que se formaram. Ou pode não morrer e seguir multiplicando. Então, aqui eu coloco que em uma duração de 30 minutos, a célula já está produzindo, né? Então, é questão de pouco tempo. Então, já tem centenas de vírus. Então, aqui essa é mais ou menos como acontece. Aqui eu coloquei o exemplo, né, do HIV. E existem muitas doenças virais. A principal que não está aqui, mas é o que eu estou embasando bastante nessa aula, é o Covid-19, né? Esse novo coronavírus. A gente fala de novo coronavírus porque esse vírus sofreu uma mutação. E então para essa mutação ainda não tem remédio, ainda não tem vacina, eles estão fazendo, né? E aí é o que está dificultando então um pouco a nossa vida, né? Por conta dessa mutação que ocorreu desse vírus. Então aqui tem algumas doenças humanas virais, como por exemplo resfriado comum, H1N1, que é outro vírus bem forte, cachumba, raiva, rubéola, sarampo, hepatite, herpes, varíola, tem a meningite viral, mas também tem a meningite bacteriana e entre outras doenças virais. Então aqui eu coloquei alguns desenhos dos vírus para vocês saberem. E a grande pergunta é, tá, como que nós vamos, né, prevenir o vírus, né? Qual é o tratamento específico, né, para essas doenças virais? Vocês sabem que os vírus eles são difíceis de matar, então é muito difícil. Então o que se faz? Existem as vacinas para prevenir. O que está acontecendo com o Covid-19 é que nós não temos acesso à vacina que eles estão fabricando, então fica mais difícil porque ninguém tem essa proteção no corpo. A gente não criou imunidade para esse vírus. É o que nos dificulta a vida, né? Então, geralmente, os vírus, os pacientes, eles são tratados com antibióticos. A gente tem que pensar que o antibiótico é para matar a bactéria, não é para matar vírus. Mas se faz, né, esse uso desse medicamento, por quê? Porque ele vai te dar, vai diminuir os teus sintomas, né? Então, tu vai ficar não vai ficar tanto com esses sintomas muito evidentes e acaba que tu vai melhorando e aí tu vai tratar o vírus. Então é sempre bom a gente não se automedicar, não tomar antibiótico por qualquer coisa, ou às vezes por um simples resfriado tu toma antibiótico, que a gente vai acabar criando resistência até esses antibióticos. É muito importante. O vírus então, gente, quando é que existem as vacinas, né? Mas é aquilo que eu sempre gosto de lembrar em aula. Para a AIDS não existe vacina. Então não existe uma vacina que eu vou utilizar e que vai me prevenir da AIDS, por exemplo. Então, a AIDS é um vírus que não tem vacina. Para os que têm vacina, é muito importante o uso da vacinação. Por quê? Porque a vacinação é o que vai nos prevenir. Então, quando é que foi descoberta a vacina, né? Aqui eu coloquei uma vaquinha, né? E um carinha chamado Edward Jenner. Edward Jenner tá aqui dizendo, eu sou o cara
e a vaquinha, ele sempre leva todo o crédito da nossa descoberta. Então, eu coloquei aqui que a primeira vacina foi descoberta em 1789 pelo médico inglês Edward Jenner, em suas observações sobre a influência da varíola bovina. Então, eu vou disponibilizar para vocês um videozinho, um desenhozinho, mas esse desenho é bem ilustrativo, assim, porque fala como é que ele descobriu, né, essa varíola, essa vacina para varíola. Então, nas pessoas que ordenhavam os animais infectados. Aliás, a palavra vacina deriva do termo latim vacinae, ou vatine, que significa da vaca, por isso que é o nome vacina, da vaca. Então, Jenner observou que o agente infeccioso da varíola bovina, ao entrar em contato com o organismo humano, provocava sua imunidade a essa doença. Outras importantes vacinas foram descobertas a seguir. Então, contra a raiva, por exemplo, foi o Louis Pasteur que descobriu essa vacina, por exemplo, da raiva, em 1885. A vacina, gente, ela é feita do quê? A vacina é feita, você já deve ter ouvido falar que a vacina é feita do próprio vírus ou da própria bactéria. Sim, a vacina é feita de substâncias como proteínas, toxinas, partes de bactérias ou vírus, ou até mesmo vírus e bactérias inteiros. Mas eles são enfraquecidos, eles são mais fracos, tá, gente? E essa vacina, o que acontece? Ela é introduzida no nosso corpo para que a gente crie uma memória imunológica, ou seja, a gente recebe a vacina de uma forma leve, e aí o nosso corpo ele vai criar, né, uma memória imunológica a partir da síntese de anticorpos, ou seja, da produção de anticorpos, e esses anticorpos que vão dar conta de matar o vírus e a bactéria que, porventura, possam nos infectar. Claro que, dependendo do grau do vírus, os nossos anticorpos dão conta. Foi aquilo que eu falei, se eu tiver com a imunidade boa, com um organismo com a imunidade bem forte, assim, eu vou conseguir matar o vírus ou bactéria. Mas dependendo, se eu tiver imunodeprimida, se eu tiver com a imunidade baixa, às vezes não dá conta, e aí é que o vírus toma conta do nosso corpo. Então, aqui é a mesma coisa que eu já estava falando, né? A vacina, então, ela atinge, tu não vai receber o vírus de uma forma forte, né? Ameaçadora, tu não vai colocar uma quantidade muito grande de vírus, então é um vírus de uma forma branda, tá? Então aqui tem um desenho, digamos, tá? Que aqui tá a vacina, né? Com o vírus na forma branda, tá aqui o vírus. Então tu vai introduzir no corpo da pessoa. Aqui estão os nossos glóbulos, né? Os nossos glóbulos brancos. Então aqui estão os glóbulos brancos sem os anticorpos. Por exemplo, para o Covid-19 nós não temos anticorpos, então estão aqui os nossos glóbulos brancos. Os glóbulos brancos, no momento que tu recebeu o vírus, eles vão engolir, né? Eles vão englobar através do que a gente chama de endocitose. Então eles vão englobar essas partículas. No momento que esse vírus estiver aqui dentro, ó, os glóbulos brancos vão começar a produzir os anticorpos. E esses anticorpos vão começar a eliminar, ou seja, matar o vírus. Quando eles mataram o vírus que foi injetado, as nossas células aprenderam a produzir anticorpos. Então, a gente já tem anticorpos por Covid-19. Então, toda vez que essas células se reproduzirem, elas já vão se reproduzir com a presença de anticorpos. Mas o interessante é, como a vacina H1N1, vacina de gripe comum, é que a gente sempre esteja, pelo menos uma vez por ano, se vacinando. Tem vacinas que tu te vacina quando criança e não precisa mais te vacinar, mas tem vacinas que é importante que tu te vacine uma vez por ano para estar criando, né, sempre essa memória imunológica, tá? Então é mais ou menos assim que acontece com essa vacinação. O que acontece, gente? Tem vacinas que, por conta das pessoas pararem de vacinar, por conta de fake news, começam a falar que a vacina pode causar isso ou causar aquilo, ou eu me gripei, eu me vacinei, mesmo assim eu fiquei gripado. O que acontece é que existem, por exemplo, mais de 100 vírus da gripe. Então, às vezes, tu recebe uma vacina com 6, 7 vírus principais que mais acometem a população, e tu acaba pegando um 7º vírus, por exemplo. Então, a vacina, sim, é muito importante. O sarampo é uma doença que tinha sido erradicada, ou seja, não existia mais. Muito difícil, porque todo mundo vacinava quando é criança. As crianças, elas têm essa tabela de vacinação, só que por conta das mães não vacinarem as crianças por causa das fake news, por exemplo, sobre vacinação, o sarampo veio com tudo. Então é muito importante que a gente se vacine. Para o vírus Covid-19 ainda não temos a vacina, não chegou ainda, espero que chegue até o final do ano, mas por enquanto, porque eles têm que testar, né?
Mas, por enquanto, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar em casa, a gente tem que lavar bem as mãos, a gente tem que usar álcool gel e a gente tem que se proteger, até que isso tudo passe. Eu espero, sim, que eu tenha sanado algumas dúvidas sobre o vírus para vocês. Qualquer dúvida, vocês me chamam. Eu vou disponibilizar um vídeo do Nerdologia que fala sobre vírus e tem uma entrevista, ela é bem comprida, mais ou menos de 1 hora, mas também, se vocês quiserem assistir, vale a pena. Fala sobre vírus também e videozinho sobre a vacinação, então tá tudo lá no meu site paulabil.emily.com e também na nossa plataforma da Moderna, tá? Então eu agradeço a atenção de vocês e até a nossa próxima videoaula. Beijinho, saudade.